Se eu te perguntar o que é o Big Bang, você responde o quê? Se você tiver respondido que foi uma explosão que originou o universo, eu sinto lhe informar, mas a sua resposta está errada. Primeiro, porque não foi uma explosão, já que uma explosão presume uma liberação massiva de energia a partir da destruição de matéria, enquanto o Big Bang descreve o completo oposto, a formação de matéria a partir de uma expansão altamente energética. Em segundo lugar, a sua resposta está errada porque a teoria do Big Bang nunca nem se propôs a explicar a origem do universo em si. Ela simplesmente busca descrever a evolução do universo jovem. Ou seja, a teoria do Big Bang permite que a gente rebobine a idade do universo, mas nunca até um início de fato. O que ela tem êxito é na descrição da evolução universal a partir de algo por volta de 0,01 segundo depois da origem. E esse instante de tempo é tão curto, que até um piscar de olhos é 10 vezes mais rápido. Com consequência, a teoria do Big Bang é vitoriosa na previsão da abundância de elementos leves, o hidrogênio e o hélio, predominantes no universo atualmente. Outro sucesso da teoria é na previsão da radiação cósmica de fundo, basicamente o fóssil mais antigo do universo. Detectado pela primeira vez em 1965, esse fóssil corresponde a um universo de aproximadamente 300 mil anos após o início da expansão, ou seja, algo como 13 bilhões, 700 milhões e alguns vários quebrados de anos atrás. E a radiação detectada é correspondente ao débil eco da expansão violenta do Big Bang, correspondente às altas temperaturas dessa época. No entanto, para essa teoria ser capaz de explicar o universo onde vivemos, é necessário postular que certas características do universo assumiam um grau de uma precisão extremamente alta no início do universo. E bom, o que mais incomodava os físicos é justamente o fato do universo inicial precisar ter essas condições muito específicas, nos levando a fazer a seguinte pergunta: quem colocou o universo nessas condições? Um exemplo dessa especificidade é a densidade de matéria do universo, que, para estar de acordo com as nossas medições atuais, deveria ter uma variação de, no máximo, 10 elevado a menos 14 em relação à densidade crítica no início do universo, uma precisão inconcebível de se imaginar. Mas o que seria essa densidade crítica? Bom, a densidade crítica é um parâmetro cosmológico, e a variação da densidade de massa, ou seja, da distribuição de matéria por região do espaço, em relação a essa densidade crítica, dita a geometria do universo. Isso porque, quanto maior for a densidade de massa, maior vai ser a quantidade de matéria por região do espaço, e maior vai ser a consequente atração gravitacional dessa matéria, deformando a geometria do universo para um formato aproximadamente esférico. Esse problema na teoria se chama problema da planura, e esse nome deriva do fato de que detectamos um universo essencialmente plano, o que levaria a uma densidade de matéria aproximadamente igual à densidade crítica. Um segundo problema na teoria do Big Bang é o problema da homogeneidade. Esse problema indica que o universo é essencialmente homogêneo na distribuição de radiação e em grande escala. Essa dedução só foi possível por conta daquela tal de radiação cósmica de fundo, porque ela demonstrou que o universo tem a mesma temperatura em até a quinta casa decimal em todas as suas direções. Ou seja, embora você olhe para o céu noturno e veja uma grande bagunça nada homogênea, a uma escala de distância imensa, o universo tem a mesma temperatura em todas as suas regiões. O problema nisso é que existem regiões que nunca entraram em contato por conta de suas distâncias, e por isso nunca poderiam dividir a mesma temperatura, já que a transferência de energia pode ocorrer no máximo à velocidade da luz, conforme previsto pela teoria da relatividade de Einstein. O terceiro e último problema é o problema dos monopolos magnéticos. Quando se quebra um ímã ao meio, acontece algo bem contraintuitivo. Não há a separação dos polos desse ímã, há a criação de dois ímãs novos. Isso sempre pareceu estranho, já que, embora a eletricidade e o magnetismo sejam manifestações diferentes da mesma força, a chamada força eletromagnética, somente no caso do campo elétrico existem monopolos elétricos, ou seja, conseguimos separar as duas cargas existentes, o elétron sendo a negativa e o próton sendo a positiva, por exemplo. É por isso que algumas teorias físicas prevêem a existência de monopolos magnéticos, partículas portadoras de um único polo magnético. Bem intuitivo pelo nome, né? O problema aparece quando, segundo essas teorias,
haveria uma abundância de monopolos magnéticos no universo atualmente, porque eles teriam sido produzidos em larga escala durante o período do Big Bang. Mas não houve a detecção de nenhum monopolo magnético até hoje, o que parece bem estranho. Bom, e agora? A gente pega a teoria do Big Bang e joga ela pela janela por conta desses problemas? Os físicos escolheram não fazer isso, já que é uma teoria muito vitoriosa. O que se propôs foi uma adaptação na teoria chamada de universo inflacionário. Se você estava achando aquele 0,01 segundo lá atrás muito pouco, o universo inflacionário faz alterações na evolução do universo em uma escala de tempo ainda menor. E eu não estou falando de 0,001 segundo ou 0,0001 segundo. Eu estou falando de 10 elevado a menos 35 segundo depois do início da expansão, que convertido para um número decimal daria esse número aí. No que o universo inflacionário consiste é bem simples de explicar. A 10 elevado a menos 35 segundo, o universo, que era bem menor do que se prevê pela teoria do Big Bang, sofreu uma expansão extremamente violenta e de proporções bilhões e bilhões de vezes maior do que a velocidade na qual o universo se expande atualmente. E as consequências desse processo são... Os 3 problemas são resolvidos. O problema da planura é resolvido da seguinte maneira. Imagine uma bola de 6 metros de raia e um observador em cima dela que consegue enxergar o horizonte a 3 metros dele. Para esse observador, a curvatura da esfera ficaria tão evidente que ele perceberia rapidamente que ele está em cima de uma esfera. Agora, pegue este mesmo observador, mas em cima de uma bola de 6.371.000 metros de raia, ou seja, um observador em cima da Terra. Para ele, seria plausível deduzir que ele está em cima de uma superfície completamente plana, já que não seria possível enxergar nenhuma variação notável na curvatura da esfera dentro do seu próprio horizonte. É basicamente isso que aconteceu. A inflação expandiu tanto o universo a ponto de ele parecer plano, da mesma forma que a superfície da Terra parece plana pra gente. Ou seja, no universo pré-inflacionário, a geometria do universo pouco importa, e não seria necessária aquela precisão de 14 casas decimais, já que após o período inflacionário, todas as geometrias acabariam assumindo um formato plano dentro do nosso próprio horizonte. O segundo problema, o da homogeneidade, tem uma solução que segue um caminho bem parecido. No problema, o universo era grande demais para pontos em extremos opostos terem a mesma temperatura. Então, como a inflação prevê que o universo inicial era muito menor do que se prevê pela teoria do Big Bang, é possível que a informação percorra toda a sua distância, mesmo com aquele limite estabelecido pela velocidade da luz. Dessa forma, todo o sistema entra em contato e é possível que ele divida a mesma temperatura em todos os seus pontos. Analogicamente, imagine 2 carros dirigindo um em direção ao outro, que estão inicialmente separados por 4 metros, e os 2 carros têm 3 metros por segundo de velocidade. Ambos os carros estão sobre esteiras, mas essas esteiras funcionam no sentido contrário ao do movimento dos carros, estando inicialmente configuradas com 1 metro por segundo de velocidade, sendo que essa velocidade aumenta em 2 metros por segundo a cada segundo que passa, ou seja, uma aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado. Esses carros nunca irão colidir, já que a menor distância entre eles vai ser de 2 metros. No entanto, se mantivermos as mesmas condições do experimento e só reduzirmos a distância inicial entre os carros, de 4 metros para 1 metro, por exemplo, os carros passariam a colidir, da mesma forma que o universo ficaria homogêneo. O último problema, o dos monopolos magnéticos, é resolvido de uma maneira muito avançada para caber dentro desse vídeo. Então, para os curiosos e para os interessados, eu vou linkar aqui na descrição desse vídeo uma explicação da solução desse problema. O que é preciso saber é que o problema da superprodução de monopolos magnéticos também é resolvido pela inflação, e a sua não detecção atualmente não é nenhum problema, já que a maioria absoluta dos monopolos magnéticos seria destruída durante o processo inflacionário. Então, pronto, todos os problemas da teoria do Big Bang foram resolvidos pela adição de uma inflação no primórdio dos tempos. E assim, essas teorias elas passaram a se tornar indissociáveis quando se trata da evolução universal até o presente. É por isso que quando você vai em algum museu de ciência que tem uma seção dedicada para o universo, muito provavelmente você encontra uma imagem como essa.
Nela estão representados tanto o momento inflacionário da expansão universal, naquela região branca ali da esquerda, quanto a evolução pós-inflação, descrita pela teoria do Big Bang e que na representação está a partir da radiação cósmica de fundo. Pera. Vendo esse vídeo, muito provavelmente você ficou com uma dúvida, que é uma dúvida muito justa de se ter. Por que raios que o universo está se expandindo? Então, por que o universo se expande? É uma boa pergunta. A gente está respondendo sempre o como, certo? Descrevendo a expansão, falando na época tal foi assim, na época agora é dessa outra maneira e tal. Então, a gente responde o como. O porquê, porque eu não sei. Porque ontem estava se expandindo, anteontem estava se expandindo, e há um ano atrás, e há 100 anos, e há 1 milhão de anos, e há 1 bilhão de anos, e há 10 bilhões de anos já estava se expandindo. Uma vez que você põe o universo para se expandir, ele continua a se expandir de uma certa maneira, tá certo? Que é prevista pelas equações do Einstein, equações de Einstein da relatividade geral. Mas o estado inicial do universo é algo que a gente não sabe por que foi daquela maneira, tá certo? Por sinal, essas mesmas equações, se você tivesse começado com um universo que estava aqui meio estático, mas que começou a contrair um pouquinho, ele ia contrair até o final, até que tudo virasse um gigantesco buraco negro, basicamente, tá certo? Então, por que está expandindo este universo aqui? É uma questão não só sobre as equações, as leis físicas, mas também sobre a própria origem do universo. E aí a pergunta, então, é uma pergunta: qual que é a origem do universo? E aí, sei lá, não sei, certo? O que tinha antes do universo? Como é que o universo, né? Porque a origem do universo é o que tinha antes do universo. E eu sei lá o que tinha antes do universo, né? Antes do universo significa que está fora do universo. Tinha alguma coisa fora do universo? Não, o universo é tudo que tem, então como é que pode estar fora? O universo é tudo e todo instante, então não sequer existe um antes do universo nesse sentido. Então estou fazendo perguntas que aí são realmente fora da física até, certo? Eu não sei responder. A gente às vezes tem algumas ideias de teorias em que tudo acontece, né? Você tem modelos eternos do universo e tal, mas são coisas muito viajantes e que praticamente é impossível da gente testar e virar uma teoria física. Então, enfim, é uma dessas perguntas que todo mundo curte pensar, mas ninguém se atreve a tentar responder, porque aí você acaba virando uma coisa que não é bem, que é quase não científica, e aí sei lá que resposta que é, né? Se você curtiu esse vídeo, clique no gostei e envie para os seus amigos. Se você ficou com alguma dúvida, é só deixar um comentário que eu tento responder todo direitinho. Ah, e não esqueça de ver todas as outras iniciações científicas desse ano. É só clicar na página desse canal. Esse projeto é um projeto da iniciação científica da Escola Mobile, durante o período de 2023 e 2024. O nome do meu projeto é Como o Universo Inflacionário Resolve os Problemas Principais da Teoria do Big Bang. O meu nome é Bruno Pozzobon, o meu orientador foi o Dr. Hugo Reis, e as referências bibliográficas que eu utilizei durante esse projeto vão estar linkadas ali na descrição. Muito obrigado!